Graça e paz a cada um de vocês que estão aqui nos Sinais de Fogo. Aqui é o professor Leandro e estamos dando início a mais uma série dos Sinais de Fogo, pois é, a sua agenda de teologia pentecostal. E a série agora trabalhará a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, este que desde os princípios tem sido muito comentado, tem sido questionado, e algumas pessoas até colocam algumas vezes ele a par, como alguns movimentos o têm direcionado apenas como uma força de atividade, não como um ser pessoal, não lhe dando atribuições ontológicas, e por isso queremos desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento conclamar a pessoa do Espírito Santo e dedicar esse tempo para nós atribuirmos à sua pessoa algumas realidades. Então, vamos lá. Quando a gente olha então o Espírito Santo desde o princípio, a gente vê o seu papel de ação, sua personalidade e sua ação. O Espírito Santo, que desde Gênesis aparece, principiando no capítulo 1, no versículo 2, a Bíblia Sagrada enfaticamente diz que o Espírito de Deus se movia nas faces das águas. Você pode ver que a palavra que aparece aí no hebraico, ela dá a ideia de uma movimentação ou algo que estava parado por cima das águas. Este termo no hebraico, ele tende a dar o sentido sobre um cuidado. É como se fosse uma ave chocando cuidadosamente a sua criação. Então isso mostra o papel do Espírito Santo, que desde o começo ele veio para tratar e para cuidar da criação. Não podemos esquecer aqui que você vai ver o concílio infratrinitariano. É um conceito lavrado por alguns teólogos de Cambridge que dá a ideia de que houve um pacto inicial em que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo conversaram na eternidade acerca do plano da salvação. Uma vez que estava pré-estabelecido, o Cordeiro morre antes da fundação dos séculos, o Espírito está pronto para cuidar e Deus, o Pai, pronto para moralizar o ser humano através da sua lei. Mas olhando todos esses ditames, a gente pergunta: quem é o Espírito Santo? Lembrem vocês, o Espírito Santo é uma pessoa divina, tal como é o Pai e também como é o Filho. O fato de o Espírito Santo ser Deus é claramente visto em toda a Escritura, inclusive como diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, do versículo 3 ao versículo de número 4. Veja, Pedro está dizendo a Ananias e Safira porque eles deixaram Satanás encher o seu coração para que mentissem ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo a estes. Então, conservando a postura que eles tinham vendido suas partes da propriedade e mentido aos apóstolos que não tinham mais partes com ele. Diante disso, caíram fulminados pelo fato da mentira que foi atribuída contra o apóstolo que estava dotado do poder do Espírito Santo. Não entrando em meandros apenas nisso, você veja que o Espírito Santo também tem o poder como o poder de Deus, ou seja, o poder de dar a vida e o poder também de tirar a vida. É o próprio Jó que menciona: manda o teu Espírito e ele faz viver. Manda o teu Espírito e ele cria. O Espírito tem esse poder. Ou seja, a ideia é uma declaração clara de que a mentira trouxe uma punição para esse. Lembrando isso também, o Espírito Santo ele também é Deus. Nós também podemos ver que o Espírito Santo ele possui atributos e características divinas. Por exemplo, ele é onipresente, como diz o Salmo 139, no versículo 7 e 8. O salmista expressa da seguinte maneira: para onde eu irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. E se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10, nós vemos a característica de onisciência do Espírito. Diz assim o escritor: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito. Veja, o Espírito Santo sabe todas as coisas, então mediante isso ele tem onisciência, como Deus penetra as coisas mais profundas, e também a onipresença, não é? Ele está em todos os lugares, como disse o salmista. Olhando por isso, nós vemos outros atributos que podem designar ele, não como uma força de atividade. Há uma doutrina chamada arianismo.
O arianismo é uma doutrina do segundo e terceiro século que, misturada com alguns pensamentos gnósticos e filosofias do Oriente, acabaram pervertendo o conceito do espírito como pessoa e o identificaram como uma força de ação. Posteriormente, um grupo chamado Macedonismo, que são inimigos do Espírito Santo, se reúnem junto ao bispo de Constantinopla e resolvem lutar contra o espírito, negando sua divindade. Mediante isso, o concílio de Constantinopla resolve toda essa questão junto aos pais capadócios. Mas o espírito como pessoa é identificado dentro do texto bíblico. Nós podemos saber que ele é uma pessoa porque ele possui uma mente, emoções e também vontade. O Espírito Santo pensa e sabe muito bem. Nós acabamos de ver 1 Coríntios 2,10. O Espírito Santo também pode se entristecer. Paulo escreveu isso aos Efésios no capítulo 4, no versículo 30. E ainda por cima, intercede por nós, filtrando nossas palavras, como Romanos 8, 26 e 27. O Espírito Santo também toma decisões conforme está acordado na sua vontade, segundo 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 11, dando os dons a cada um para que for necessário o uso, conhecendo a pessoalidade de cada um. Não apenas isso, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Como Deus, ele pode ser verdadeiramente chamado como Consolador. Jesus o prometeu, sendo que João, no capítulo 14, no versículo 16, versículo 26, no capítulo 15, versículo 26, está declarado que ele é professor e pode nos ensinar. Olhando por esse modo, a gente acha o Espírito Santo como Paracletos. A palavra de Deus em João 14,16 diz que ele é outro consolador, ou seja, a palavra outro usada no grego é arios, que significa outro do mesmo tipo, dando a ideia que este consolador é tão divino como Jesus também o era. E nesta declaração, a palavra consolador que está ali, Paracletos, é uma palavra que está dando a ideia de que ele é um advogado. O advogado que está dando a ideia ali não é alguém que está em um tribunal defendendo uma causa jurídica, mas é um advogado da época dos tempos bíblicos, como um administrador de uma propriedade que sempre advoga os direitos do dono da propriedade. Jesus disse que o Espírito Santo entraria dentro dos discípulos e advogaria as causas dos céus dentro dele, os memorando acerca da justiça, da verdade e do juízo, porque assim é o papel dele. Ele sempre pactua com as palavras de Jesus para declarar a verdade. Ele sempre faz cair as obras do diabo para apresentar a justiça e mostra a todos o juízo, para que temam ao Senhor, não com medo, mas prostrando-se com reverência a Ele. Mas também, olhando como nosso defensor na ideia paraclética, ele usa a ideia de um tribunal para alguém que vai pleitear as nossas causas como um intercessor, filtrando em orações e também em falas com gemidos inexprimíveis, ou seja, não existe a necessidade do Espírito falar. E diante disso, ele vai falar com Deus por nós, sem precisar palavras, porque Deus conhece o seu coração e também a comunicação é perfeita entre a Trindade. Ainda por cima, ele nos ajuda, como ajuda foi prometido por Jesus aos discípulos nos momentos mais difíceis de sua trajetória ministerial, que o Espírito estaria presente para ajudá-los em tudo. Veja, Marcos capítulo 13, versículo de número 11 diz: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falar, porque não sois vós que estáis falando, mas o Espírito do meu Pai que estará em vocês. Ou seja, há uma inspiração divina e o Espírito Santo ajudaria os crentes, os discípulos de qualquer geração a falar inspirados por ele. Além de tudo, olhamos na defesa do Espírito Santo, ele cuidando de nós nos mínimos detalhes. Ao mesmo tempo em que o Espírito opera a fim de nos defender, ele opera para nos convencer também de todo pecado. Diante disso, ele vai fazer cair diante de nossos olhos as escamas que nos tampam, os desígnios do futuro, e vai nos fazer enxergar que o melhor de Deus é sempre a rota a ser seguida. Mas o Espírito de Deus,
é apresentado na Bíblia com estas palavras para dar a conectação, ou seja, a característica pessoal dele como Deus. Olhando sobre essas informações segundo a Bíblia, veja só que interessante. Quando o Espírito de Deus é chamado desta forma, ele é designado para apresentar-se como um elemento da Trindade. As características que estão sobre isso, você vê numa lista de textos, por exemplo, ele é consolador, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele pensa, ele tem vontade e ele também fala automaticamente. Diante disso, nós podemos olhar vários aspectos, tipo o Espírito Santo. Ele tem alguns nomes distintos na Bíblia? Com certeza. Veja, se olharmos alguns textos bíblicos, algumas vezes ele é chamado como Espírito Santo, só isso. Depois pode ser chamado como Espírito de Deus, ou então, posteriormente, pode ser chamado também como Espírito do Senhor, ou apenas Espírito de Cristo, e então Espírito do Senhor Jeová. Veja, há nomes distintos para tratar do Espírito Santo e isso relaciona a sua pessoa para identificar quem ele é. Não apenas isso, pegamos também os cuidados que devem ser tomados acerca da pessoa do Espírito Santo. Um cuidado acerca de seus sentimentos e como devemos nos portar em relacionarmos-nos com ele. Veja isso. Devemos tomar cuidado para não entristecê-lo. Efésios lavra assim, um cuidado para não resisti-lo, porque existe uma posse de resistência. Também temos que ter cuidado extremo para não extingui-lo, ou seja, não afastarmos ele de nós, não expulsarmos ele da nossa vida, e um cuidado para não envergonhar ao mesmo. E olhando sobre esses pontos, olhamos também as obras que o Espírito tem para nós entrarmos em ponto de desfecho. Olhando sobre esta questão, você pode olhar, as obras do Espírito aparecem que ele opera o novo nascimento, ou seja, ele traz uma nova vida, nascido da água e nascido também do Espírito. Ele faz o processo de regeneração após esta questão. Depois ele transforma o homem para que a sua estatura esteja apresentada como uma nova performance, a performance de Cristo, a performance de Deus. Santifica o crente para que ele engaje os seus passos ao caminho da salvação e convence todos os homens do pecado e os leva até as mansões celestiais, porque diz o Paulo escrevendo aos Romanos, o mesmo Espírito que trouxe Jesus dos mortos também vos ressuscitará. Espero que esta aula tenha sido vantajosa, tenha engrandecido a sua vida e quero pedir desde já, se você pode, compartilha ela nos grupos de WhatsApp, no Facebook, também com os seus amigos e, se possível, deixe o seu comentário abaixo, pois é fundamental para entendermos se nosso trabalho está sendo bom ou ruim e avaliarmos ele em estado final, o seu comentário e a sua avaliação. Deus continue abençoando, esse é o nosso sinal de fogo, estamos juntos com você em busca da verdade pentecostal. Deus abençoe em nome de Jesus.